Bom dia para todos que estão aí já no grupo. Bom dia, pessoal. Que o nosso dia seja bom. Espero que a releitura hoje seja bem proveitosa e que a gente consiga colocar em prática, ou pelo menos refletir um pouco. E colocar em prática, eu sei que às vezes é meio difícil devido às nossas imperfeições ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai pelo menos assimilar o que a gente vai reler hoje no livro. Bom dia a todos. Desculpa. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, graças a Deus, nessa manhã de hoje. Nós vamos continuar, né, filho? No capítulo 4, mas primeiro vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus pela oportunidade. Sim. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia, pela oportunidade que o Senhor concedeu a todos nós de ter mais uma noite, acordar para mais um dia, e hoje um dia muito bonito de sol. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que a gente consiga, através da releitura, tentar nos melhorar um pouco mais. Eu sei que já somos bem melhor do que nós éramos há um tempo atrás. E podemos melhorar mais ainda. Que as palavras de Jesus entrem dentro de nós e consigam modificar mais ainda o que a gente precisa, não o que a gente quer. Obrigado, Pai. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto o Evangelho, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Agora sim, nós vamos falar do capítulo O que nós vídeo não paramos. tem som? Será que não tem? Ah, filho, só no meu que não tem, né? Peraí, gente. Não, aqui do outro lado. Só o meu que não tem, né? Ah, tem sim, tá bom. Tava testando um negócio aqui, gente. A internet me iludiu. A gente vai agora continuar, né? O capítulo que a gente não terminamos, o capítulo número 4, que fala exatamente do Filho do Homem, Filho de Deus, né? Da simplicidade dele, do que a gente às vezes reclama muito do que a gente tem. Mas lá fora existem pessoas infinitamente necessitando do necessário, do básico. De um acalento. Do básico. Das suas necessidades, né? Para poder viver. E a gente reclama de tudo. Do que a gente tem, do que a gente gostaria de ter. Sim. Tá? E o que a gente mais reclama é do supérfluo. Nossa, eu não estou conformado com a casa. Em vez de chegar em casa e agradecer a Deus pelo teto que eu tenho, pela comida que eu tenho, não. Eu reclamo do carro que eu não tenho, que eu gostaria de ter, da moto que eu não tenho e gostaria de ter. Esquece. Nós somos assim, nós somos extremamente egoístas. E aquele que veio para nós como um modelo e guia para a humanidade, como foi que ele nasceu? Numa manjedoura, né? Sim, Simples, no meio de animais, sem luxo nenhum. E às vezes a gente se preocupa com tanto. Nós, às vezes não. Quantas vezes a gente se preocupa com detalhes? Lógico, precisamos do conforto, é bom, né? Para se sentirmos bem, né? Mas assim, às vezes a gente quer fazer uma ostentação como se nós tivéssemos que derramar ouro aonde nós estamos. E de repente, aquele que nos trouxe e nos traz todos os dias tanta aprendizagem, ele não precisou de ouro para nascer e estar entre nós até hoje. Ele não precisou de ostentação para habitar no nosso coração.
É por isso que sempre fala, uma coisa tão antiga e é assim uma coisa que já está já há bastante tempo e continua Sim. sendo Sim. atual. Se Deus tirasse férias, onde ele estaria? Sim. Sabe aonde o lugar que Deus não seria incomodado de jeito nenhum? Não seria encontrado, né? Não seria incomodado É. mesmo. É no coração do homem. Porque é porque nós estamos aprendendo a fazer com que ele se torne presente em nós. Mas nós estamos dia a dia. Na verdade, a habitação do Pai Maior, do universo, da luz, das energias salutares, é um exercício diário. A gente não pode confundir humildade, Sim, tá, com outra coisa. Tá? É que nem a Sueli falou, se você tem uma condição de ter algo, você vai ter. sim, para te dar o conforto, Tá? né? Aqui o que está querendo dizer é que a gente não devemos viver pro bem material, a gente devemos viver dele. Tá? E as pessoas, às vezes, elas se apegam muito em acumular fortuna, em acumular bens materiais, que deixa de viver a própria vida. Na verdade, nós, muitas vezes, na nossa criancice, nós nos perdemos na nossa criancice. Por exemplo, às vezes a gente, até para agradar ou até para se melhor, a gente se preocupa com algumas coisas materiais, e quando você para pensar, você fala, não era necessário isso. Não, as coisas vêm na hora certa, quando tem que vir. Porque quando não é para ser seu, não vai chegar até você. Então não adianta você ficar doente por coisas que você acha que vai ter. Sim. Calma, as coisas sempre deu certo, as coisas dão certo. A maior prova de que as coisas dão certo na vida do ser humano é quando a gente volta na Terra para poder resgatar o que a gente não conseguiu em uma vida anterior. Sim. Oportunidade, o que não falta é o que o Pai dá, oportunidade da gente reparar os nossos erros para poder seguir em frente. Sim. Vamos começar? Vamos lá. Tu vai ler ou quer que eu leia? Leia. O homem, eu já vou começar aqui no livro, tá? O homem não vale pela casa nem pelo berço onde nasceu. Não importa as considerações de que foi alvo, espontâneas ou provocada. Espera só um pouquinho, filho. Justamente o que o Damião estava falando, né? O homem não vale pelo ouro, o homem não vale pela casa, nem pelo berço onde nasceu. Justamente o que você já estava comentando. O que importa aqui, quando ele passa por aqui, é o que ele deixou, os exemplos dele. Sim. Tá? Porque tem gente que vive 100 anos e não deixou nada de bom, ele não Sim. vai ser lembrado por ninguém. Lembra que nesse livro, né, quem de repente está achando meio estranho, pode estar assistindo hoje, na verdade nós terminamos o livro, o Evangelho, e aí nós começamos esse aqui, ó, estudando o Evangelho de Matias Peralva. E uma das palavras que o Matias Peralva fala qual é o patrimônio espiritual que você está mantendo e produzindo dentro de você. Né? Qual é o patrimônio espiritual que esse homem aqui está plantando dentro de você? Vamos lá. Porque aqui nessas duas linhas aqui o que está querendo passar, tá? Tem gente que passa pela Terra. Quer ler outra vez esse pedaço? O homem não vale nem pelo berço onde nasceu, não importa as considerações de que foi alvo, espontâneas ou provocada. Tá? Somente essa primeira linha aqui, o homem não vale pela casa e pelo berço onde nasceu. Quando as pessoas passam pela Terra, como eu falei, e elas não deixam nada de útil para ninguém. Tem pessoas que sequer lembrada. Jesus passou por aqui e até hoje, há mais de 2000 anos, o que ele ensinou, até hoje ainda é lembrado. Jesus é lembrado até hoje. Eu estou falando isso porque realmente tem pessoas que às vezes quando desencarna, uma semana, um mês, ninguém lembra mais. Por quê?
Porque ela a passagem dela foi tão discreta por aqui, ela se limitou tão a ela mesma, que ninguém lembra. E não deixou nada de útil para ninguém, ao contrário de Jesus, né? Não tinha nada, mas a sua passagem aqui não tinha nada em termos, tá? Estou falando, nós aqui está pegando bem no bem material. Não tinha isso. Tinha a moral dele, que é elevada até hoje, e que é o que mais importa para todo mundo. Tá? Sim. Não tem valor intrínseco. A importância do mausoléu que ele acolhe os despojos carnais no devido tempo. Não tiveram os pais de Jesus uma tradição de aristocracia genealógica que lhe facilitasse os passos na caminhada pelo mundo e lhe favorecesse o triunfo e a glória, o poder e o mundo. Olha, o mundo. O poder e a glória, o mundo. Você passou aqui pelo nosso mundo. Tem uma diferença absurda, né? Todos nós, teve algum momento que nós fizemos algo, por mais que nós não notássemos, no finalzinho a gente falou assim, nossa, que feio. A gente mesmo falou assim, nossa, que feia a minha vaidade, né? Porque a gente vê que a gente está muito feliz, exagerando no festejo da glória. Aconteceu, você fez algo, e aí você vê que aquela tua vaidade está subindo demais, entendeu? Você está usando demais de vaidade. Mas ele não se preocupava com é nato, né? É o bem extremamente verdadeiro, é o amor extremamente verdadeiro, é o amor atuado, aonde em nenhum momento ele pensa assim, eu vou fazer para ter glória. Pelo contrário, ele fez tão verdadeiramente, continua fazendo e atua. Foi maravilhoso. Sim, ele faz e atua tão maravilhosamente na nossa vida, e desde o início, que acontece? Quando ele passou por aqui, em nenhum momento falou, eu vou fazer para eu ter glória. Pelo contrário, ele fez o que havia de fazer, ele fez a sua missão aqui na Terra, e ele conseguiu, né? Conseguiu. E aí, essa glória que nós falamos, para ele o que importa? Que ele tenha deixado as suas lições e que essas lições sejam habitadas em nós em todo dia. Aí é a verdadeira glória. Nós não. Às vezes a gente nem sabe, está ali guardadinho no nosso inconsciente. E aí, né? Mas quando nós vamos mudando, tem isso de bom, viu, Damião? Quando nós vamos mudando, a gente começa a fazer e ter atitudes morais e atitudes com as pessoas que a gente nem pensa, é nato. Aquela pessoa que é boa, vem espontaneamente. Naturalmente. E aí é tão bonito, porque aí quando alguém vem te agradecer, ou fala alguma coisa, ou até comenta com você olha e você acha assim, graças a Deus, tão natural você ter que ser assim, porque você é essência divina. Você pensa assim, não, Senhor, obrigada que eu sou assim. Não, Senhor, e cada dia eu passo a ser assim mais, né, filho? E você já reparou que hoje em dia ser bom para as pessoas é um motivo de espanto? É um isso motivo mesmo. de espanto, porque elas Sim. não estão acostumadas, não estou falando todas, tem muita gente boa no mundo, Sim. tem muita gente que faz muita coisa boa. Sim. É que o bem, ele não é exposto tanto quanto o mal. Sim. Existem pessoas que ajudam as outras, existem muitas pessoas que ajudam. Bom dia, Jupiara. Bom dia, Angelina. Jupiara. A Angelina falou aqui que estava difícil de conectar. Eu estava sentindo saudade já, Angelina. Mas eu imaginei, sabia? Eu lembrei da Angelina mesmo. Porque ela sempre está ali logo cedo. Aí como ela não tinha aparecido, eu falei, eu acho que ela não está conseguindo conectar. Pode continuar, filho, desculpa. Então as pessoas não estão acostumadas muito em ver o outro praticar o bem, igual Jesus fazia. Porque as pessoas confundem fazer o bem com beneficência. Ah, sim. O que eu vou receber de moeda de troca? As pessoas se confundem. E não é assim. O bem que você pratica com o outro, ele pode ser igual o Evangelho fala, sobre a caridade. Sim. A caridade, ela não é só material. Ela é o consolo que você leva para alguém, a ajuda que você leva para alguém que precisa. Com certeza. Numa hora de aflição da pessoa. Com tá? certeza. Porque a gente não pode esquecer
que amanhã pode ser a gente também, tá? E a gente vivemos num mundo de mão dupla, né? Via, uma hora é com o outro e outra hora pode ser com você. Então a gente tem que parar com a mania de achar que o que acontece com os outros é frescura. Não é, tá? E Jesus, quando passou por aqui, ele era tão perfeito nas coisas que ele fazia, que para ele não existia o rico, o pobre, o mendigo. Ele vivia no meio de todos e ajudava a todos da melhor maneira possível. Tá? Sem distinção. Sem distinção. Ele não ia atrás ele ia atrás, ele já estava disponível e ele já sabia e sempre soube da missão que na verdade ele vai atuar nos doentes. E quem são os doentes? Todos nós. E aquele que nós desprezamos é justamente aquele que principalmente ele atuava, que são os mais necessitados. Porque ele mesmo fala, tá? Que ele está aqui é para os doentes, não para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio, Sim. mas os doentes. E o tipo de doença que ele mais pegava, que ele mais, as pessoas mais se espelhavam e ficavam revoltadas com ele, era a parte do orgulho, da arrogância, né? Que ele veio numa época em que os romanos, eles quase dominaram o mundo. E os invisíveis, né, Damião? Os invisíveis, na verdade, quem são os invisíveis? Aquelas pessoas que nós passamos direto, nós discriminamos. Na verdade, ele sempre estará enxergando os invisíveis. E nós ainda estamos aprendendo. Para esses aí, ele levava Sim. uma palavra de consolo e carinho. Para os outros, ele era o quê? A divisão. A espada. Sim. Tá? Que ele não vinha trazer a divisão, mas a espada, mas era o quê? Porque naquela época o pessoal era muito orgulhoso. E geralmente as pessoas que tinham mais dinheiro não gostavam de Jesus por causa da humildade de Jesus e a palavra que ele trazia de consolo para aqueles necessitados. Sim. Nada que preservasse, deixa eu ver aqui, tá, eu falei o poder e o mundo. Nada que o preservasse do assinte e da crueldade, do achincalhe e do opróbrio, da populaça inconsciente, desvarada e perversa. A achincalhe aqui era que eles, quando você faz algo por algo, sim, e as pessoas ficam com ironia, sim. Tá? Eu até esqueci o nome dessa palavra. Como é que a gente fala popularmente? Quando se ironiza uma pessoa? Como é que é isso? Você está chacoalhando. Não, também esqueci. Então, tá. Fazendo. Eu não sei se é chacoalha também. Chacota. Olha só, tivemos aqui uma. Olha, rapaz, por isso que é bom ter um apoio do Google aqui do lado. Vai, continua, deixa ela. Então, obrigada, as pessoas fazem chacota com o que o outro fala, mesmo sabendo que aquilo vai ajudar ela. Sim. Tá? E as pessoas acabam fazendo isso. Tá? Sim. E são justamente as pessoas mais perversas, aquelas que não fazem nada por ninguém, que é mais. Sim. Tá? José, seu pai, carpinteiro, anônimo em Nazaré, não desfrutava do prestígio temporal. De manhã à noite, manejando a enxó. Pô, tem umas palavras aqui que eu vou te falar, viu? Vai, filho. A enxó e o formão ganhava com o suor do rosto o alimento de cada dia, o trabalho. Aqui eu até fiz umas anotações. A valorização, assim, né, que nós estamos batalhando dentro de nós todos os dias, né, porque dá as nossas imperfeições. Aqui ele demonstra a valorização do trabalho, né, a valorização desde o início, né, lógico, nós estamos falando de maravilhoso, né, a valorização do trabalho, a valorização das virtudes, a valorização da moralidade de nós enquanto pessoas, né, da nossa moral. A sua nobreza sempre esteve em suas qualidades espirituais, né? E assim, quando nós enxergamos dentro do Evangelho, dentro do livro, essa situação que ele nos trouxe como aprendizagem, nós temos como obrigação colocar cada dia isso dentro de nós, em movimentação. Lógico, não é fácil, né? Mas no outro dia a gente recomeça.
E a gente recomeça. E a gente tem que ter força para recomeçar, porque todo dia muita. a gente nasce outra vez. É, muita. Todo dia a gente nasce outra vez. Bom, não era de família nobre, segundo a conceituação humana, não conhecia as altas rodas do seu tempo, mas era rico de qualidades superiores e de bens espirituais. Que é a maior riqueza, né? A gente para pensar, já reparou que as pessoas quase não falam de José, Sim. tá? Mas José era para ele poder, Jesus vir Sim. através dele, não da parte alegórica, que tem muita alegoria, falando que o anjo veio, colocou ali Jesus, isso a gente sabe que é amar, tá? Mas a parte moral de José, para ser pai de Jesus, não foi à toa que foi escolhido José, né? Nada é à toa, Um né? ser humano normal, que nem a gente teria condições, olha, que ele já nasceu num lugar em que a mãe e o pai tinham... Tudo foi preparado, né, Damião? Não foi escolhido a dedo. Tudo foi preparado, tudo foi organizado, tudo estava escrito, né? E veio de forma correta. Cabe a gente enxergar. O pai e a mãe de Jesus era de uma moral muito elevada, né? Que na simplicidade dele é que nós estamos comparando numa época também em que as coisas eram mais difíceis. Sim. Na época atual, para José ia ser mais difícil. Mas cada um no seu tempo. E Sim. o tempo de Jesus foi aquele, de José, de Maria, na importância deles moralmente, no que eles deixaram também como exemplo para a gente. Com certeza. A sua vida e o seu programa eram simples. A igreja, a oficina e o lar humilde e honrado, que é o que as pessoas sabem. Eu fico imaginando agora. Nós já falamos sobre isso. As pessoas, elas parecem que sofrem quando vai para casa. Quantas pessoas eu não passei e reclamando que ia ter que ficar em casa. Para mim, o melhor lugar do mundo é a minha casa. Aqui, sim. Aqui quando ele fala, a sua vida e o seu programa eram simples. A igreja, a oficina e o lar. A igreja tem que estar, a importância da igreja. Está dentro da gente. E a igreja tem que estar dentro de nós. A igreja, ela não é algo, ela existe fisicamente, mas a igreja, ela tem que habitar dentro de nós. Como está a sua igreja, né? A oficina, o trabalho e a importância do trabalho. Nós já estudamos isso, né, Damião? Quando fala que nada é à toa. O rico, que ele deve sim fornecer emprego, fornecer formas para que os outros possam trabalhar. E aquele que tem uma situação, o pobre, situações medianas ou qualquer outro emprego, que ele saiba valorizar o trabalho, essa oficina que está disponível para ele. Qual é a oficina que você está? Será que eu, Sueli, a minha oficina é ser professora? Quantas vezes será que todos os dias quando eu fui trabalhar na minha oficina, será que eu realmente fui grata? Eu lembro, vou ser sincera aqui, quantas vezes na verdade eu reclamei? Quantas vezes, na verdade, eu reclamei da minha oficina? E quantas vezes será que eu agradeci a minha oficina? Né, filho? E o lar que o Damião está falando. A gente sabe que às vezes que nós enfrentamos muitos problemas no nosso lar, mas o lar é uma das maiores formas de aprendizagem. Mas que a gente possa fazer a igreja estar no nosso lar físico, né, filho? Que a gente possa valorizar o nosso lar, que a gente possa levar o evangelho para o nosso lar. Agradecer um pouco mais a Deus pelo lar que você tem, pela família que você tem. Sim. Valorizar as pessoas que te cercam, porque aqui o lar, a gente estamos resumindo nesse lugar que a gente mora. Sim. Que na verdade o nosso lar é o mundo inteiro. Sim. Né? O mundo inteiro. Sim. Claro, aqui está resumindo uma coisa. E agora você me lembrou de uma coisa. Então, Damião, quando eu faço
aqui, eu trabalho tudo isso, a igreja dentro de mim, eu valorizo a oficina, eu estou cada vez mais construindo um lar espiritual. É por isso que o lar, a nossa casa, ela serve como instrumento de aperfeiçoamento para o espírito. E outra coisa, porque quando a gente consegue conviver dentro de um lar, Sim. você está fortalecendo os laços de amizade, Sim. porque tu sabe, hoje eu nasci homem, mas amanhã eu posso nascer Mulher. Hoje eu sou teu marido, mas amanhã eu posso ser teu pai. Sim. Tá? Ou tua mãe. Sim. Porque o espírito em si não tem sexo. Então o que, que a gente acontece? Quando vocês conseguem dentro de um lar se acertar, você necessariamente não precisa voltar para o mesmo meio. Sim. Tá? Você já conseguiu acertar tudo que você já tinha para acertar ali com as pessoas que acertaram. Aí você volta ou para ajudar alguém nascendo em um lar, porque a tarefa não para, não é porque você se acertou aqui que amanhã você não vai ter mais trabalho pela frente, você vai ter lá na frente com outros. Porque Sim. não são bilhões de almas. Sim. Então, você tem que se ajustar com bilhões de almas para que todos pensem, não da mesma forma, porque o espírito é individual, tem a sua personalidade, mas quando eu falo pensar igual, é ter um senso de direção daquilo que seja bom para todos. Sim. Né? O se dar bem é isso, não é assim, olha, ela está de Eu não vermelho, tenho que pensar igual. Não, senão nós viraríamos robôs. Né? E a gente Mas não saber respeitar, né? Saber respeitar. Saber respeitar, saber até onde você pode ir. Sim. Tá? Os valores que a gente precisa aprender. Na verdade, né, gente, nós somos, às vezes a gente levanta o nariz, que bom que a espiritualidade, ela conseguiu acessar aos irmãos, que bom que Deus permitiu que nós conseguíssemos a tecnologia, as vacinas, até os edifícios, né, os edifícios para que mais pessoas pudessem habitar, tudo isso foi muito importante, mas nós ainda não modernizamos, nós não acompanhamos, porque seria uma forma de modernização, sim. Porque se o homem ele é atrasado na moralidade, quando eu melhorar a minha moralidade, aí sim eu posso me dizer moderno. Aí, moderno, e eu nem posso falar que eu sou antigo, entre aspas, porque lá na antiguidade eu ainda aprontava mais. Então, quando eu melhorar a minha moralidade, quando eu aprender que a cada dia eu tenho que modificar o meu eu e colocar isso em exercício, todos os dias eu vou ser contemporâneo, porque todos os dias eu estou me renovando, todos os dias eu estou me modernizando, na minha moralidade. Agora, se eu ficar lá no passado, ainda jogando pedra, não atuando no meu lar e na minha oficina, então eu estou na época primitiva. Mas hoje não, hoje domingo, um sol lindo, eu vou fazer que a minha moralidade me deixe um homem contemporâneo, um homem moderno, que saiba atuar junto com essas bênçãos que nos deram. Fazer que a sua igreja sirva para outros. Sim, em movimento, né? E colocar em prática a simplicidade que José usava no seu dia a dia para que você seja um ser humano cada vez melhor. Bom dia, Régia. Bom dia. Vamos lá, filho. E Maria, hein? E Maria? Maria é uma pessoa espetacular, um divino, espetacular, né? divino. Você está indo para Maria? Nós estamos aqui. Aqui, ó. Vai. Aqui, no Lar Humilde. Maria, verdade, já chegamos. Maria. Sim. Tá? O que falar de Maria, então? Tenho até vergonha de começar a falar, mas vai. Pô, um ser humano que trouxe dentro de si um ser humano, olha só, um ser humano, para mim especial, que trouxe dentro dela, deu à luz a um outro ser humano mais especial ainda, né? Uma pessoa que vivia para a família, para a sinagoga, tá? O lar para ela era o quê? Um santuário. Um santuário, que é o que nós deveríamos... Que nós temos que aprender. Nosso lar é um santuário. O nosso lar é o nosso santuário doméstico.
Sim. O evangelho que a gente faz é para que esse santuário seja fortalecido de luz e de paz. Sim. Não é à toa que o evangelho chegou na nossa mão. Sim. E cada um no seu meio. A gente faz o evangelho, o outro faz uma outra coisa. Mas o objetivo é um só, é chegar. Sim. Né? E Maria era tão simples no dia a dia dela, né? Da casa para a sinagoga, da sinagoga para casa. Ela não acordava pensando em ouros, né? Ela é a mesma coisa, né? Não, e assim, nós não devemos confundir. Eu tenho certeza que a mãe Maria, ela não quer que as suas filhas e seus filhos andem por aí descabelados, cansados, sem se cuidar, sem de repente falar, não, vou fazer um tratamento aqui porque eu vou me sentir melhor, ou eu vou cortar o meu cabelo, o bem-estar. Não é isso que nós estamos falando, né? Mas os exageros também nos fazem mal. E ela, o que ela fazia? Ela fazia dentro dela a igreja, a oficina e o lar. Porque às vezes tem mulher que ela acaba ficando com problema de saúde, porque ela Modificação do corpo, né? No exagero, tá? De querer aparecer para a sociedade, uma coisa às vezes que ela não é. Não é. E eu falo da mulher, mas em geral, o homem. Às vezes as nossas, na verdade é assim, as nossas emoções, nós, as mulheres, eu estou indo pelo foco da mulher primeiro, mas segue para o homem, Nós, as mulheres, mas é o que o Damião falou, cabe para os dois. Nós, as mulheres, às vezes a gente, nem tão muito, nem tão pouco. Às vezes, algumas irmãs nossas que merecem muito respeito, vão criando, né? Vão criando uma necessidade absurda de algumas modificações de plástica, várias plásticas. E quantas jovens e quantas mulheres, infelizmente, a sua saúde foi tirada a própria vida. Quantos, infelizmente, alguns médicos que não usam com valor e com moral a sua própria profissão e fazem procedimentos clandestinos, né? A gente ainda vai em Maria, mas nos recordou nessa época contemporânea, né? Quando ele fala da simplicidade. Então, assim, o corpo que é feito, lógico, eu posso, mas esse corpo nós devemos agradecer. Nós devemos agradecer o nosso corpo. Eu não sou contra a plástica, não é isso que eu estou falando. Mas você viver e ir criando uma doença em que você vai se autodestruindo com um monte de plástica, aí realmente... Eles não se preocupavam com o meio social dele. Nem existia, tá? assim, dessa forma. O pessoal, naquela época, existia muita gente rica e entre lá... Sim, o ouro, né? O ouro, Tá, existia aquelas festas que eles faziam na época de Jesus, já tinha festa de gente com condições. Sim. E eles não se importavam com isso. O que eles queriam mais, principalmente Maria, era cuidar do marido, do lar e o filho, entendeu? Era diferente, mas já naquela época existia muita... A Lima Jucimara, nós vamos continuar lendo aqui. A Lima Jucimara está falando assim, falar de Maria de Nazaré é tudo de bom, é um exemplo. Eu concordo, Lima, mas é tão rico falar. Eu acabei de brincar até com meu sobrinho, né? Vou dar o exemplo aqui para a gente ir um pouquinho. Meu sobrinho está aqui e ele chegou quase agora. Aí eu falei para ele que eles é a geração do youtuber, né? E aí eu falei, sobrinho, a tia vai falar um pouquinho agora aqui, que a tia é youtubeira no Evangelho. E aí eu aproveitei e falei para ele, mas a tia também é uma figura, porque... não desvalorizando o YouTube, mas por necessidade minha e do Damião, né, Damião? Da nossa alma, é que, na verdade, a gente acabou, e por causa da pandemia, a gente aceitou esse compromisso de continuar dessa forma, para acessar vocês. Mas falar de Maria e falar dessa beleza, dessa questão universal, falar dessa beleza... chega a dar até vergonha. É isso que eu estou falando. Eu estava contando para o meu sobrinho. Vamos. Maria, sua mãe, era mulher sem renome social, mas virtuosa e pura, imaculada e santa.
Seu mundo era o lar, sua felicidade, o esposo e o filho. Se o lar era ali um santuário, a sinagoga era um paraíso. Posso falar, filho, aqui? Claro. Ó, eu marquei aqui algumas coisas. Qual a importância, nesse momento, sem as nossas vendas, né? Você e você mesmo, não precisa falar para ninguém. Mas nesse momento, qual é a importância do nosso lar, da nossa cúpula e dos tesouros que estão em volta de nós? Né? Eu sou muito tagarela, mas às vezes a gente guarda um pouquinho os nossos sentimentos, né, ali. Qual a importância das pessoas que estão em volta de nós? Quantas vezes muitas vezes, ou o próprio Damião, ou na casa de vocês, quantas vezes eu cismei em discutir por um pedaço de folha? Quantas vezes ele estava sendo gentil e eu estava lá no meu mundo parada? Quantas vezes, de repente, eu estava ocupada, mentalmente agitada, e eu posso ter deixado de valorizar alguma coisa ou não enxergar? Nós somos humanos e nós estamos em aprendizagem, mas que a gente possa se espelhar. Não é para a gente ficar aqui, eu sou péssima. Não, eu estou falando isso porque eu já fiz isso. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas faz. Então, assim, sua felicidade, o esposo e o filho. Em algum momento, né, Damião? Quando você casou, estava assim uma etiqueta, olha, ser perfeito, sem defeito nenhum. Opa, é uma ilusão. É uma ilusão. Quando o pai maior lhe emprestou um filho, lhe emprestou, que é uma das as aprendizagens mais difíceis para uma mãe. Quando o pai maior lhe emprestou um filho, o pai maior colocou, olha, tá aí na etiqueta, não tem mais defeitos, não precisa melhorar nada, veio à Terra para nenhuma aprendizagem. Então por que, quando dentro do seu lar, quando na sua família, o seu irmão, o seu marido, aqui, né? Aqueles pedidos de desculpa na frente do evangelho, né, gente? Lindo. Fez aniversário. Pelo amor de Deus, você gosta. Mas tem que fazer chave, né? Então. Quantas vezes será que nós não deixamos de ver essa felicidade? Então, ver a felicidade no esposo e no filho, ver a felicidade em nossas famílias, nos irmãos, quem não é casado. É a maior prece que você pode fazer. Adorei sua parte. Parabéns, feliz aniversário de novo. É a maior prece. Então, que eu coloque isso em movimento. Não estou falando que eu faço isso todos os dias. Eu não vou contar os detalhes só. A gente tem nossos repentes também. Mas que nós possamos aprender a ter menos repentes. Eu não fico com ela valorizar. Nós somos um casal perfeito. Não somos não, tá? De vez em muito... quando a gente tem nossas DR aqui também, igual a todos os casais. Mas Sim. é nessas DR que a gente aprende até onde eu posso ir com ela e até onde ela pode ir comigo. Sim. Tá? É assim que a gente se conhece. Sim. Não é sorrindo eternamente um pro outro que você vai aprender a conviver com ninguém, não. A Angelina colocou assim: há várias Marias, Maria de Fátima, Maria Aparecida, Maria do Carmo, Maria do Perpétuo, Maria Socorro, Maria Imaculada, Maria Conceição. Ai, minha mãezinha, Angelina, Maria de Lourdes e outros nomes neste mundo de Deus. Queridas mães, nos cubra com seu manto de luz, mais brilhante que o sol. Quer me emocionar, né, Angelina? Ai, meu Deus, assim eu não aguento. Eu tô aprendendo, você menos chorou, não? Tô com saudade da Jupiara. A Jupiara tá aí também. Vamos. Uma coisa que eu acho interessante que já vai entrar daqui a pouco nessas duas linhas, mas eu vou falar uma coisa antes, tá? Sim. Olha só, na sinagoga, que era, nós vamos pôr, cada um dentro da sua religião. Sim. Tá? Todas as religiões, o espírita tem seus defeitos, e não são poucos, tá? Todo mundo tem os seus defeitos.
Mas em vez da pessoa chegar lá no seu lugar, no seu templo, na sua igreja ou na casa espírita, e se preocupar em conversar com Deus, muitas vezes não é isso que acontece. Se preocupamos demais com o que o vizinho está fazendo ou está deixando de fazer. Tá? Eu estou falando na parte espírita, tá? Que existe isso. E o que olha o exemplo dela. No lar, na sinagoga, conversava com Deus diariamente em silêncio e divina comunhão. Teu pai, ele me ensinou uma coisa muito bacana, tá? Quando eu chegar na casa espírita, tá, meu sogro Antenor, ele falou, quando você chegar lá, Daniel, se preocupa em fazer a sua parte. Esquece o que o outro faz. Porque o que o outro faz, ele vai ter que responder por aquilo. Nós estamos trabalhando para Jesus. Não para agradar o vizinho e não para ver o defeito do vizinho. O nosso emprego é com Jesus. E se não veio uma etiqueta de perfeição no seu marido, no seu irmão, no seu sogro, na sua sogra e qualquer outro ser iluminado que esteja na sua vida, no seu irmão, dentro da casa espírita é formado por homens. Então, lá também não existe nenhuma etiqueta de perfeição. Né? Então, se eu estou dando passe, estou olhando ali. Estou olhando o que o cara está fazendo. Estou olhando se meu colega está errando alguma coisa para falar mal. Uma pessoa chega, eu estou olhando se eu concordo com a roupa ou não. Uma pessoa, de repente, faz um comentário e eu vou aumentando o comentário e passando para os demais e julgando. E aquela conversa que era para você ter com Deus, para servir, para você poder se organizar, para ajudar o próximo, fica onde? Sim, e aí você não conversa com Deus, você não faz o silêncio da sua alma e você não vai edificar esse patrimônio espiritual. O que é patrimônio? É aquilo que nós adquirimos para nós. A capoeira é um patrimônio do Brasil já. Então, assim, qual é o patrimônio espiritual que você está colocando dentro de você? Qual é a sua mala que você vai levar? Porque o ouro, já foi deixado bem claro, a falta de importância que ele tem, por exemplo, Jesus, né? E assim, e também a falta de importância que ele tem quando partimos. Então, quando Jesus veio, não houve importância. E quando ele partiu, também não houve importância. Então, por que esse apego? Aonde nós... nem eu veio na minha cabeça. Nós, realmente, tem hora... Eu não estou falando de emprego, que ele falou, valorize sua oficina, seu lar e sua igreja. Mas eu estou falando, quando nós nos remetermos, quando nós nos colocarmos em alguns exageros, em alguns sofrimentos desnecessários, cria um desenho animado na sua cabeça. Você vai estar, porque veio na minha cabeça agora, um tapa, sabe, gente? Não foi que eu pensei antes, não. Eu estava lá no meio do ouro, então eu era o espírito que estava lá no ouro. Eu era o espírito que estava falando, vamos lá e nós vamos crucificar esse homem. Este homem que veio aqui falar do bem. Este homem que veio aqui trazer deixa, filho, deixa. Esse homem que veio aqui trazer sabedoria. Esse homem que veio aqui fazer o bem a todos. Ele está incomodando, entendeu? Eu estava nessa parte, então eu criei um desenho. Quando começar demais, criei um desenho e falava, não é esse lado que eu quero ficar. Era naquele momento que eu estava. Eu vou limpar o que está aqui dentro de mim e eu vou para este lado. Parar de valorizar tanto esse ouro. Porque a gente não traz o ouro. Ele não nasceu no ouro e fez a parte dele. Ele não levou o ouro porque a gente tem essa necessidade. Porque as pessoas, isso é a vaidade. A vaidade. Eu acho tão bonito isso. Sim. Conversar com Deus silenciosamente faz eu lembrar o que também? A prece. Sim. Que é uma conversa que você deve ter com Deus. E como? Se isolando num canto, tá? Conversando intimamente com Deus, tá? No silêncio e no reservado de algum lugar, saindo da visão dos outros,
sabe? Sim. Porque a prece, ela é silenciosa. E tá Ela falando tem que vir aqui, de né? dentro. Silencia, e o que você tá falando? Silencia a alma, né, filha? Aí você tá falando, Isso. silencia um pouco a sua alma. Ó, a Angelina colocou para você. Obrigada, viu, Angelina? Damião, muitos anos de vida, que haja paz, saúde e amor, sempre junto aos seus amados em sua caminhada. Meus amados são vocês, para começar, tá? Sempre assim neste lindo caminho que você está percorrendo, junto com a sua querida Sueli e sua filhota linda. Obrigada, Angelina. Sueli, não. Muito obrigado, Angelina. Obrigada, Angelina. Sempre muito carinhosa conosco, sempre muito atenciosa, sempre aí colocando seus comentários, sempre tentando, né, Angelina, junto com os amigos do centro, com os amigos de jornada, a estar melhorando a você e também ajudando a nos melhorar, né? Como se vê, não vale o homem pela riqueza do berço em que dormiu, o primeiro sono, pela opulência em que viveu, nem pela suntuosidade com que sepultaram. Vale o homem, e disso dá exemplo, a vida do Senhor, pela valorização que procura ou sabe dar aos minutos, às horas, à existência, enfim. Tá? Deixa eu falar só uma coisa aqui, amor. Quando o Damião falou sobre essa questão da sinagoga, não, antes lá da sinagoga, aí eu tinha marcado aqui, eu esqueci de falar, que na verdade é assim, desde o início dos tempos, né? Eles usavam de situações que nós devemos usar, que é a disciplina, né? A disciplina dela em conversar, em silenciar diariamente com Deus. Então, assim, a disciplina, a comunhão, a conexão amorosa e verdadeira. Ela não se conectava com Deus quando o dedinho dela estava doendo. Ela nos ensina a nos conectar e a conversar com Deus todos os dias. Qual é a conversa que você precisa ter com Deus hoje? Tem uma... A pastora é Rosana? É Rosana? Não, doutora Rosana Alves. Ela não é pastora não, né? Ela é... Não, mas Não ela é? é... Mas eu vi uma coisa que essa doutora Rosana falou. Rosana Alves, complementa, tu perguntou para ela, fala o nome e sobrenome. Doutora Rosana Alves. E eu estava vendo, tem umas coisas que eu acho interessante que ela fala, né? E ela deu exemplo dos 4 filhos. Ai, foi lindo. Quer que eu conte? Eu vou contar porque é remédio pro meu ouvido. Você pegou pesado. Você pegou pesado. Tadinho, eu tô de mal de você hoje. Ai, meu Deus do céu. Não, conta você. Ó, eu vou resumir porque é muito comprido. Não, eram 4 filhos, a gente não, eu não vou lembrar agora. Eu lembro porque o que aconteceu em cada um deles. Ela foi na casa de uma... Colocou uma situação assim, que ela foi na casa de uma conhecida e tinha a foto de 4 filhos, tá? O mais velho tinha completado 18 anos e ganhou uma moto. Isso mesmo. Ganhou uma moto. Fatos reais, viu, Fatos gente? reais, Não era invenção dela, não. E o mais velho ganhou uma moto. E na cidade, era uma cidade tranquila. Parada, não tinha como acontecer aquilo. E ela, particularmente, conhecia até a rua que o rapaz estava andando de moto, que não existe, não tinha movimento. A mãe sabia, o pai deu a moto de presente, não havia perigo nenhum assim. A cidade pacata, não é uma cidade como a nossa, aquelas cidadezinhas. E a mãe, a família, conhecia aquele tudo ali, né, Daniel? Uma cidade pequena. Mas... Aí veio o rapaz andando de moto, de repente um caminhão desgovernado imprensou ele lá, ela não explicou direito se era um muro. Ficou imprensado, o caminhão imprensou e o rapaz morreu na hora. Sim. O primeiro filho desencarnou. O segundo filho, que era mais novo, de 7 anos, era gêmeos, que era um pouco mais novo, ele começou a sentir umas dores, tá? Levou no médico. O médico achou que era uma cólica. Sim. Uma dorzinha de cólica abdominal, Mas não, era apêndice. Não foi tratado direito, o segundo filho morreu.
E a senhora contando para ela. É. Na terceira, que sobrou duas filhas Gêmeas. Tá? Uma, eu não me lembro direito como ela morreu. Eu também. Tá. Ah, não, foi acidente. Foi acidente de carro. Uma delas foi para uma festinha e tinha outra. Ela pegou a primeira menina, uma foi convidada para uma festinha. Aquelas coisas, né, de Criança. escola, tudo, de criança. E aí, na hora de buscar, ela e a outra menina foram buscar a irmã na festinha, né? O que E o aconteceu? pai perguntou, filha, você quer ir comigo buscar a sua irmã? Isso, foi isso mesmo. E aí o que aconteceu? Houve um acidente e as duas meninas faleceram. E qual foi a reação da mãe? Filho. Sim, mas nesse momento. Aí, a questão é o seguinte. A Rosana perguntou para ela. Você vai esperar... não, perguntou para ela, né? Como é que você fez? Dentro dessa situação, a Rosana, né, conheceu essa senhora, perguntou, escutou todo o trajeto de história dela. E aí, esse vídeo está no YouTube, viu, gente? E ela falou assim, o que você fez com essa situação, né? Procurei Jesus. É demais, gente. Procurei Jesus. Tá? Jesus deu a força que ela precisa dentro da fé dela. E ela fala, a Rosana, no vídeo, ela fala assim, como aguentar a dor da partida de um filho, ela coloca, fala com a senhora, é de uma extrema dor absurda. E aí a Rosana falou, a pessoa para aguentar uma é extremamente difícil, como é que a senhora fez com 4? E foi assim, um em seguida do outro, com pouquíssimo espaço de tempo. Sim. Tá? Você pegou muito pesado. Tá? Aí a gente pergunta, eu estou falando isso porque para a gente poder valorizar, tá? Aqui nesse finalzinho aqui, tá? Procurar valorizar os minutos, as horas de existência, tá? Porque hoje, agora eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Sim. Tá? Então... E vem os arrependimentos, né? Ai, caramba, eu vou falar... eu podia ter falado isso pro Damião e não falei. Não é assim que a gente pensa depois? Vamos supor, se amanhã ou depois vier acontecer alguma coisa, eu tenho que valorizar o agora, estando com a pessoa que eu gosto, que eu amo. Tá? Porque amanhã eu não sei se ela vai estar lá, mas pelo menos eu vou levar desse minuto bacana que eu tive e vou valorizar na sua amada espiritual. Ou seja, todo minuto, olha a grandeza deles, a grandeza, né? Todo minuto era importante, todo segundo era importante, toda hora era importante e todo momento gratidão. Então assim, eu vou lavar a louça de qualquer jeito. Não, ali você já está desperdiçando o seu minuto. Porque se você tem louça para lavar, é porque você teve comida para comer. Quantas pessoas queriam ter aquela louça ali porque não teve a oportunidade de ter um alimento dentro do seu lar. Sim. Olha a diferença de uma coisa para outra. Eu vou ler 2 comentários para você poder continuar a ler. A Lima Jupiara colocou aqui, a prece é a conversa íntima, profunda com o Pai. A Angelina colocou, que tristeza, meu Deus. Minha mãe enterrou 3 filhos, foi triste, já grandes. Ela dizia, cada um levou uma parte do meu coração. É verdade, Angelina. Jesus, por que eu falei esse negócio da doutora Rosana? Porque Jesus mesmo, ele tirava lições de todos os lugares. De todos os lugares. Não, todas as lições. Sim, basta que você preste atenção, que você aprende o mundo. É uma escola. E nós passamos por muitas aprendizagens. A Angelina, já que você falou, Angelina, eu vou dar essa liberdade. A Angelina ricamente deu o Livro dos Espíritos ano passado. Eu estava na turma dela. Ela chegou a comentar conosco devido... ela comentou, na verdade, para me auxiliar, com a sua ajuda. Ela fez o comentário, né, dessa situação, mas a Angelina sempre deixou claro para nós que a mãe dela nunca se revoltou com Deus. Como ela falou aqui,
Foi tirado um pedacinho do coração da mãe dela, vários pedacinhos. Mas a Angelina, a mãe dela, nunca se revoltou com Deus, como essa mulher. É maravilhoso. Esse relato que eu escutei, essa brincadeira, para mim foi uma das maiores lições de fé, tá? Que alguém pode passar para o outro, foi o que essa senhora falou para essa doutora. Sim. Tá? Vamos Não é fácil, né, Sueli? Mas a gente tem que seguir em frente. Tá? Vamos lá. Bom, o mestre não tinha onde descansar a cabeça. As feras asseverava ele, tem os seus covis. Ele quer dizer, aqui já está falando, o mestre não passou por aqui porque nós temos problemas. Todos os dias você enfrenta um problema. Mas o seu mestre, olha que ele está chamando a atenção para a gente, mas o seu mestre, ele todos os dias também, aqui, ele enfrentou feras. Ele enfrentou feras. Ele não tinha onde descansar a cabeça. Ele enfrentou feras. E eram muito. E a gente, às vezes, a nossa fera é tão pequenininha. Nós temos feras de vários tamanhos que nós enfrentamos. A minha deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas, assim, às vezes, mas eu faço dela tão grande. Hoje eu enfrento uma fera pequenininha. Aí eu exagero demais. Aí no outro dia eu enfrento problemas maiores. Aí eu não tenho controle de enfrentar o problema maior. Mas o nosso mestre nós não devemos esquecer. Tudo bem que nós não somos ele. Elas tinham de encostar a cabeça. Mas tudo bem que nós não somos ele. Nem estamos chegando aos pés ainda. Mas ele nos ensina que ele também passou problemas. E ele enfrentou. Então, que nós possamos enfrentar os nossos problemas. É só que essas dificuldades que ele enfrentou foi para mostrar para o ser humano que as coisas que a gente precisa, às vezes, não tem tanta importância assim. Sim. Que na simplicidade com que ele vivia, era o suficiente. A gente tem que, que nem eu falei, a gente tem que parar de se queixar um pouco e agradecer um pouco mais. Sim. Jesus, na sua simplicidade, ele mostrava para os outros, olha, tá vendo? Para que esse luxo todo que eu tanto quero? Sendo que o que está aqui nem meu é tudo emprestado. Sim, ele colocou assim, as aves continuavam, tem o seu... Vou voltar, tá, gente? Senão fica... O mestre não tinha onde descansar a cabeça. As feras, asseverava-se, ele tem os seus covis. As aves continuavam, tem os seus ninhos. Mas o Filho do Homem concluía, não tem onde reclinar a cabeça. O Cristo de Deus, o Salvador do mundo, não tinha onde repousar a augusta cabeça. O Redentor da humanidade, ele é o Salvador do mundo. Ele veio com a missão, o Redentor da humanidade, a luz de todos os séculos. Lembra quando nós falamos? Se ele é luz de todos os séculos, então agora, nessa época, desde o primitivo, ele é a nossa luz ainda. Não conhecia um mínimo de conforto. Apesar disso, o farol que acendeu no topo do Calvário, quando parecia derrotado e vencido, continua iluminando os eternos caminhos da humanidade planetária. Então, o Mestre é um farol à nossa humanidade. Aonde a gente deveria se espelhar através do que ele ensinou. Porque essa luz que às vezes a pessoa, eu mesmo falo, olha, que nos envolva com sua luz, né? Para que eu possa caminhar da melhor maneira possível. Mas quando fala para envolver em sua luz, eu estou me referindo aos ensinos dele. Sim, tá? sim. Porque através do ensino dele é que vai clarear a nossa cabeça sobre os nossos defeitos e através disso fazer com que nós nos melhoramos cada vez mais. Sim. É a luz que eu tenho isso para mim. Tá? Cada um entende e coloca da forma com que quer ou colocar conforme o seu entendimento no momento. Mas essa luz aqui que eu falo, que eu entendo,
até eu falo nas preces que eu faço, Sim, fala. é para que ela me ajude. Porque a gente é tão pobre de raciocínio, às vezes, raciocínio mesmo, que leva muitas coisas ao pé da letra. Os ensinamentos de Jesus, ele é rico em alegoria. É amplo, né? E é amplo. Então você tem coisas que você não tem que levar ao pé da letra, tá? Mas aqui, apesar da... pode continuar, Felipe. Apesar disso, o farol que acendeu no topo do Calvário, que parecia derrotado e vencido, continua iluminando os eternos caminhos da humanidade, que são os ensinamentos dele. Ou seja, apesar de tudo que ele passou, de nós não termos colocado, ajudado ele a descansar a cabeça dele, apesar de tudo que ocorreu com ele, apesar disso, o que ele fez? Continuou, né, filho? Continuou a sua caminhada. Continuou ajudando e iluminando até hoje a nossa humanidade planetária. Então, ele não nos desampara, ele está conosco. Cabe a nós, é como se nós fôssemos várias velas, né? Várias. E aí ele está ali acendendo cada uma de nós, cada uma, com sua luz. E aí a gente vai e faz assim, ó, assopra. Gostei do fogo. Para, vai. Os homens todo dia, todavia, ludibriados, buscam a fortuna, o poder, na doce ilusão de que o poder e a fortuna podem assegurar na vida espiritual a glória que se não extingue. Ilusão. Viver no mundo do mundo. Não viver para você poder aprender. Busca aqui, em vez de procurar se melhorar, busca no mundo algo que excita a sua vaidade. Sim. Tá? E a gente não está aqui para isso. No relato, né, todas as histórias de vida são lindas, gente. Cada um tem a sua história de vida. Quando a Angelina colocou aqui o exemplo, e o Damião também começou sobre o da doutora Rosana, a Angelina, eu agradeço a Angelina, que a Angelina colocou até a frase que ela fala para nós, né? Ela nunca mesmo, ela dizia, que eu queria lembrar direitinho, mas a Angelina colocou para mim, nunca mesmo, ela dizia que Deus sabe o que faz. E essa confiança, quando nós estamos ali, muitos de nós não temos, né? Mas a mãe da Angelina falava, Deus sabe o que faz. A Iracema Lima está colocando aqui, a prece é o alimento da alma. Iracema. Amém. Um abraço, queridos. Muito bom, Iracema. Um beijo. Um prazer estar aqui, tá? Acho que eu estou ficando um obsessor seu, que até lá no grupo Semear você está também e eu estou te obsediando. Vai. São amiguinhos. Aqui tá. Quem não busca avidamente e a qualquer preço, inclusive da própria dignidade, a riqueza e a evidência, é categorizado no mundo à conta de insensato, sonhador e idealista. Ó, a gente vai voltar lá na fortuna lá. Sim. Tá? Que a pessoa, o cara já tem um monte, já tem dinheiro suficiente, mas ele quer acumular mais ainda. E a desculpa é que é para deixar para o filho. Não. É egoísmo. E nós temos que aprender também que a gente tem que fazer o nosso melhor pelos nossos filhos, mas nós temos que deixar os nossos filhos andarem. Nós temos que deixar os nossos filhos andarem. Vamos lá. O mundo não compreende o homem que se limita a obter o indispensável a seu sustento do que lhe constitui um instituto familiar. Assim como ele veio para o que era seu e os seus não receberam, a mentalidade humana não pode entender aquele que se não obstina em acumular tesouros, que a traça consome, o ladrão rouba e o tempo destrói. Novamente eles falam que ele não foi compreendido, né? Porque ele não estava como os outros, onde o ouro era extremamente valorizado e as riquezas e o poder, né? Vou falar uma coisa, esse capítulo, vocês têm que ir no Evangelho e estudar sobre os bens, tá?
lá na parte que ele fala da riqueza, Sim, da fortuna. sim, No Evangelho deixa bem claro sobre isso aqui, tá? Lá vocês vão entender melhor esse capítulo aqui. Aqui é só um complemento do que está lá. tá. Admirável um homem de hoje é o que sabe amelhar fortuna, mesmo que a vida desse homem seja inócua, vazia e egoísta. Nossa, juntou um monte de coisa numa coisa só. O Cristo, evidentemente, não foi um mendigo, mas também não foi um milionário de bens terrenos. O tesouro de Deus estava no seu coração, que era o que deveria estar no coração de todo mundo. Tesouros que distribuía em abundância, fartamente, prodigamente, na consolação aos desalentados e no esclarecimento dos ignorantes. Olha só, no desalento e no esclarecimento aos ignorantes. Só que ele não está falando de ignorância de pessoas... Ele está falando De saber. como crianças, né? Isso, Porque a gente é. somos crianças espirituais ainda. Então, essa ele vinha, tentava esclarecer a mente daqueles ignorantes, para que talvez eles aceitassem os seus ensinamentos e talvez colocassem um pouco em prática. Saulo estava no caminho de Damasco. Apareceu a imagem que se assemelhava a Jesus ou uma luz, cada um coloca de uma forma. Uns colocam Sim. que foi uma luz que apareceu, outros colocam e falam que foi Jesus. E falou: Saulo, por que me persegues? Sim. Tá? Ele parou para refletir, porque ele já tinha perseguido já o Estevão, Sim. tá? Perseguia os cristãos Sim. devido aos ensinamentos que Jesus dava e incomodava o orgulho daqueles grandes. E eles não admitiam que o que Jesus ensinava, tá? Por causa do seu orgulho, ia ajudar. Sim. Quando ele teve aquele negócio no caminho de Damasco, tá? Que ele perdeu a visão, e Jesus pediu para ele procurar Ananias, ali começou uma transformação enorme. Ali começou os ensinamentos de Jesus a entrar dentro dele. Aí ele deixou de ser Saulo para ser Paulo de Tarso. Sim. Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso, tá? Cidade. Ali começou a grande modificação, tanto que o Paulo hoje ele é um ícone da igreja, né? Sim. Tá? Mas olha a transformação. Os ensinamentos começaram a entrar dentro dele e através disso ele começou a refletir e a mudar a maneira de ele ver a vida. Olha o detalhe da frase. Quando eles põem aqui no capítulo a igreja dentro de si. A igreja dentro de si. A valorização da igreja. Não a igreja física que você usa como, né, muleta. Quando você colocou agora na frase. Que a igreja estava dentro dele. E ele não se dava conta disso. Porque o orgulho era tão grande dentro dele que não fazia ele perceber isso. Tá? Não fazia ele perceber isso. Para eles, o que os sacerdotes falavam lá era... Sim. Tá? E o próprio orgulho dele mesmo, de Sim. não tolerar. Porque Abigail, a própria que ele amava, né? Gostava dos ensinamentos de Jesus e isso mexia muito com ele, contrariava. E o orgulho do homem, infelizmente, leva a fazer coisas que não deve, né? Sim. Bom, e o Cristo, evidentemente, não foi um mendigo, mas também não foi um milionário dos bens terrenos. O tesouro de Deus estava no coração. Tesouros que distribuem abundância, fartamente e prodigamente na consolação aos desalentados e aos esclarecimentos aos ignorantes. Sim. Aí vem aquela pergunta que nós já fizemos algumas vezes no Evangelho. Aonde está os seus tesouros? É uma resposta que cada um tem que ter para si, né? Aonde você coloca os seus tesouros?
Quais são as ilusões que nós devemos combater, que muitas vezes nós nos apegamos e aquilo não é uma verdade. Quais são os tesouros ilusórios que só nos fazem mal? Qual o tesouro verdadeiro? Quais são as ilusões que hoje você tem como missão estar combatendo? E depois, qual é o tesouro ilusório que só nos fazem mal? Né? Essa passagem que eu falei está no livro Paulo e Estevão, tá? Tá. Aqui, né, Damião, ele fala consolação aos desalentados e no esclarecimento aos ignorantes. O Cristo, médium de Deus, segundo Kardec e Emmanuel, não tinham onde reclinar a cabeça. Aquela cabeça que supervisionara dos celestiais páramos a formação da terra. Utilizando singelas hipercartas, percorria né? Percorria incansavelmente. Pode ir. Incansavelmente as estradas palestinenses, as praias do Tiberíades, trajando simplesmente uma túnica desprovida de quaisquer ornamentos que revelassem a superfluidade, podia, no entanto, ofertar a homens e mulheres, anciões e jovens, as moedas da fé e da esperança na vida imperecível. Olha aqui a moeda, olha que moeda maravilhosa. Essa palavrinha fé, meu Deus do céu, estou tentando trabalhar dentro de mim. Porque meu cofre, como que está seu cofrinho de moedas de fé? Né? Porque é você que tem que se deixar. Mas como é que está esse cofre? Moedas da fé, moedas da esperança que dias melhores virão, moedas de renovação, moedas de transformação. E ele tinha e ele tem até hoje. Ele levava as moedas da fé, da esperança na vida imperecível. Assinalava o valor dos patrimônios espirituais, repetindo inúmeras vezes: a tua fé te salvou. Lindo, né? Lindo mesmo. Eu sempre falo da palavra fé. Falo a minha irmã que está me visitando hoje, para as pessoas íntimas, para o meu marido. Eu sempre falo, meu Deus do céu, que palavrinha. Às vezes eu brigo com ela. Por quê? Ela é pequena, foi usado 2 letrinhas do alfabeto para fazer, mas ela é de uma importância extremamente grande, porque com a fé eu posso movimentar tudo aquilo que é necessário. Esse vídeo maravilhoso, que caiu como uma luva para essa vídeo live da de hoje. Rosana, Caiu que nem uma luva. A fé daquela mãe. Essa mãe estava usa de fé, né? A fé que ela teve em Jesus, nos ensinamentos, que através dele ela ia conseguir superar a dor que ela sentiu. E ficar em Deus. Ela não vai esquecer, claro, mas ela encontrou ali a força que ela precisava para se sustentar e seguir a vida, porque apesar da dor imensa que ela sentiu, 4 vezes, ela sabe que Jesus está de braços abertos através dos ensinamentos dele. E ela se deixa habitar, né, Damião? Na verdade, ela se deixa habitar, né? Muito bonito essa parte, hein? Quer casar comigo? Não quero mais, vai. Lembrava o perigo dos bens perecíveis, advertindo: não afadigueis, pois, possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. A Judas, o discípulo afanoso, recomendava: a bolsa é pequenina, contudo, permita. Deus nunca sucumbas ao seu peso. Se desejamos a glória da vida imortal, o que nos compete, sem dúvida, é o cumprimento de todos os deveres, a vida que nos sugere, mesmo que igualmente não tenhamos onde reclinar a cabeça. Glória que se obtém com a vivência cristã, escrevendo diuturnamente no livro da vida as obrigações que assegurem o nosso equilíbrio
de quantos evolucionam, como nós, em busca da perfeição com Jesus. Nós temos que nos acolher. Essa palavra acolher eu aprendi com a deusa Samur, né? Para nos acolher e para nos equilibrar é todo um trabalho. Em nenhum momento a gente está falando aqui que é fácil. Em nenhum momento eu estou falando que eu sou equilibrada. Eu nem vou perguntar aqui para o povo que está aqui comigo nesse momento. Mas eu estou falando, nós estamos estudando sobre a palavra. E a palavra nos pede esse trabalho interior de equilíbrio, de fé e de cada momento mais de estar com Jesus, né? Filho, quando nós estávamos estudando aqui, apareceu muito sobre a questão do lar, né? E eu lembrei muito da importância do Evangelho no lar. Aí nós separamos sobre a importância do Evangelho no lar, é muito grande. Aí você tem como você ler esse aqui para mim? Tá? Daqui. Tá bom. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não a queiram escutar. Utiliza o tempo, a psicologia da bondade e do otimismo e esparze as luminiscências da palavra espírita no reduto doméstico. Se te recusarem ensejo, apresenta-o ou agindo. Se repudiarem, conduze-o desculpando. Se te ferirem, espalhe-o amando. Aqui, né? Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família, facilita com o espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão olhos atentos, verão pelos olhos da tua família, se nublarão de pranto, mentes se ligarão a outras mentes e entenderão, sim, ouvidos, olhos e mentes dos desencarnados que habitam a tua residência, se acercarão da mesma de comunhão com o Senhor, recebendo o pão nutriente para os espíritos perturbados, através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que atravessaram os portais de além-túmulo em doloroso estado de sofrimento e ignorância. Agradece ao Espiritismo a felicidade que possui, acendendo chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias. O pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Seja o Espiritismo em ti o corpo do teu espírito, emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade gloriosa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Por Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Espírito Médium Divaldo Pereira Franco. Você vai falar mais alguma coisa? Não, porque a gente é bem pequenininho perto. Dá pra gente começar aqui os 5, Você acha? tá? Que ainda falta 10 minutos. Tu tem alguma coisa para você ver? Depois, isso aqui. Tá. Só começar os 5, né? Porque ainda falta mais de 10 minutos. Quando tiver faltando uns 5 minutos, se você quiser fazer essa mensagem aqui, tá? Nós terminamos o capítulo 4, tá? Que valoriza, né, dentro de nós, a igreja, a oficina. O que a gente tem e não valoriza. A importância que nós muitas vezes esquecemos do que Jesus nos trouxe, a importância de Maria, o desprendimento material e nessa valorização
que a gente vá atuando, né? né? Que a gente vá, opa, peraí, aquela liçãozinha, eu estou ali do lado dos fariseus, ou eu vou ficar do lado aonde tantas coisas maravilhosas vão fazer com que o meu patrimônio espiritual fique forte. É. Capítulo 5. O Cristo e o mundo. Não peço que os tire do mundo. Aqui ele está se referindo aos discípulos, tá? Porque eu nem sei se vai dar para a gente começar, mas eu só vou falar um comentário. Porque Jesus, ele não queria que os discípulos, não é para colocar eles numa redoma, tá? Isolasse eles do mundo. Não era isso. Mas que guardasse eles, tá? Para que eles tivessem condições de seguir com um trabalho que ele deixou. Sim. Que era a continuação dos ensinamentos dele para aquelas pessoas que precisavam. Sim. E ele queria que eles fossem guardados para que eles pudessem caminhar, mas isso só através da fé também que isso vai fazer. Porque, ó, aqui só um pedacinho, não se pode conceber ante as palavras do Senhor, na oração pelos discípulos, tenham os homens de isolar-se a pretexto de melhorar. O ser humano, para ser melhor, ele não tem que se isolar da humanidade. Porque se você se isola do resto, das pessoas que te servem, do mundo, das pessoas, você não aprende nada. Sim. A gente não aprende com as diferenças um do outro. Sim. Tá? Era isso que Jesus estava querendo passar. A gente não deve ficar excluindo. Os monges, antigamente, as pessoas se isolavam, que eles ficavam concentrados lá. Em comunidades, né? Não, isolado mesmo. Sim, Os sim. eremitas, eles se isolavam naqueles... Como é que chama? Esqueci, rapaz, deu um branco na minha cabeça em tudo. Principalmente os monges. Eles se isolavam do mundo, Sim. né? E ficavam lá. Ajudavam em alguma coisa? Para eles se educar moralmente, até que sim. Até que sim. Eles estavam no silêncio deles com ele mesmo. Mas e para o resto da humanidade? Eles eram úteis para alguém? É necessário silenciar e levar essa aprendizagem, né, no dia a dia. Porque imagina a gente hoje, isolado do mundo, tá? Não ia ser benéfico para ninguém. Não, assim, imagina que todas as pessoas que seguissem alguma religião estivessem ali tentando, pegassem toda a aprendizagem e ficassem isolados em cidades. Meditando sobre aquilo. E não viessem atuar fora dos portões da igreja. É assim, é como se nós, na verdade, você está querendo falar. Isso é ociosidade. É assim, é como se a igreja, nós devemos sim escolher as religiões, o que nós gostamos sim e frequentar fisicamente, mas nós devemos colocar a igreja em nós. Aí você estava querendo dizer assim, nós não devemos, por exemplo, é como se nós ficássemos dentro da igreja, não colocássemos a igreja em nós e não levássemos essas palavras àqueles que estão fora do muro. Entendeu? Isso mesmo. Assim, a lapidação interior, lógico, é um direito de cada espírito. Então eu vou me isolar, eu estou com 47, eu vou me isolar até os 60 em algum local religioso e fica lá dentro. É um direito meu? É o meu livre-arbítrio? É uma escolha? Mas nós precisamos sim dos espíritos que se lapidem, que nós, enquanto cristãos, que a gente atue como ele atuou. Ele não ficou parado. Não se isolou. E quando ele ficou um pouco separado, era para meditar, sabe? E ele voltava. Sim. E ele voltava imediatamente. É assim, nós, ele não, mas fala de eu vou
alimentar espiritualmente, e depois eu vou atuar em todos os meios sociais e com todos aqueles que vão passar no meu caminho, com a aprendizagem que habita em mim. Porque Jesus, ele vivia no meio das pessoas. Jesus, que era Jesus, ele não se isolava do resto da humanidade. Sim, e era necessário. Não, ele se né? isolava. Sim. Porque quando você se isola, você está para você. Aqui, vamos supor nós aqui. A gente está fazendo o que com nós mesmos? Estamos tirando de nós mesmo a oportunidade de aprendizagem. Ó, acabou aí. Tá bom? É muito bonito o próximo capítulo, mas depois... Ó, a Jupiara, ela colocou assim: quando voltarmos para a nossa verdadeira pátria, vamos levar os nossos sentimentos e vamos lembrar de nossas atitudes e perceber que tivemos oportunidade de nos renovar todos os dias, numa paz interior. A paz interior depende de nós, mesmo colocar em prática os ensinamentos do mestre. Muito bem, amiga. Bem, gente, agradecida, eu vou ler desse livrinho aqui, ó, Calma, tá? Nas crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações e que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz que te necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver os problemas em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua e entrega-te a Deus. Calma. Muito bonito. Vamos lá. Graças a Deus, Pai de infinita bondade. Obrigada, Pai, pela manhã de hoje, pela oportunidade de repensar as minhas dores e conversar um pouquinho com os irmãos sobre as dores que nós passamos e podemos enfrentar. Obrigada, Pai, pela oportunidade bendita de refletir tantos presentes, tantas aprendizagens que o Senhor nos deixa todos os dias. Obrigada, Pai, por pensar com clareza no governador, no nosso governador, em Maria, Jesus, Deus, e ampliar, Pai, para o universo celeste a oportunidade bendita e deixar que nesse minuto, só nesse minuto, eu vou deitar um pouquinho no colo, no seu colo, como crianças que somos. E o Senhor, Pai, vai nos deixar ficar no seu colo todos os dias, mas nesse momento eu me dou o direito de ser acalentada pelo seu colo. E o Senhor, com muita amorosidade, me olha nos olhos e fala: tudo vai dar certo, filha, tudo vai dar certo. Maria, com seu manto, nos diz: tudo passa, tudo passa, tudo passa. Que essa luz divina, Pai, atue na minha ferida, retirando os lixos espirituais que envolveu a minha mente e o meu coração. Ah, Pai, obrigada por habitar em nós. O Senhor habita em nós. Nesse momento, nessa semana, nesse mês,
Nós começamos com o nascimento da nossa Thaís Valente. Levamos sim o Evangelho a Thaís Valente, aos seus pais, Leandro e a Tatiana. Nossa amiga Margarete, que já está bem, a cada dia melhor. Depois, Pai, há tantas pessoas que enfrentaram a Covid, há tantos irmãos, essa semana nós tivemos finados. Não é que o espírita não ligue para os finados, de forma alguma. É que o espírita, ele acredita que nós vivemos. Então, todos os dias, os nossos irmãos estão aí habitando. Mas nós respeitamos, sim, a partida dos nossos entes queridos. E nós mandamos a cada um deles, nesse momento, muito amor. Além de todos os irmãos de Covid que partiram, esses finados de tantos irmãos que foram lembrados além dos demais. Além desses, nós pedimos também pela mãe da Valesca Monteiro, nós pedimos também pela minha irmã Simone, pelo Luciano e sua família, nós pedimos por todos aqueles que vocês estão pensando, todos aqueles, que a energia de cura, que a energia do amor, que a energia da paz interior, que a energia de Deus que está dentro de nós, a igreja que está dentro de vós, se faça presente. E assim nós vamos falar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até semana que vem, meus amores. Um beijo para todos, que o nosso domingo termine melhor do que começou. Boa semana. E o cachorrinho também está dando bom dia. Eu me comportei bem.